para colocar o Alexandre de Moraes. Aí eu já não sei mais. Porque ontem, em declarações feitas durante o fórum Pensa Brasil, fez-se tudo nesse fórum, menos pensar, promovido pelo canal da TV Band News, o ex-presidente Michel Temer defendeu o ministro Alexandre de Moraes, que foi sua indicação ao STF em 2017. Temer negou que Moraes tenha pesado a mão em sua atuação diante de casos como o inquérito das fake news e nas ações penais da Loucademia do Golpe. Aspas para o Temer. Eu o nomeei e confesso, não me arrependo, porque digo a vocês, se não fosse ele no passado recente, nós talvez não tivéssemos eleições no país. Ele teve uma coragem jurídica e até pessoal extraordinária. Fecho aspas. Temer, que indicou Moraes para preencher a vaga aberta depois da morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo, ainda falou que o Supremo respeita a liberdade de expressão. Aspas mais uma vez para Temer. Interessante que não é só redes sociais, a crítica vem de um setor com mais credibilidade, que é a imprensa brasileira. Quando se fala que a liberdade de expressão tem que ser plena, tem que ser plena. Tanto é plena que a imprensa critica muitas vezes o que o Supremo faz. Fecho aspas. Esquece-se ele, não é? De jornalistas como eu, de jornalistas como o jornalista do Maranhão, e tantos outros que não estão sob o guarda-chuva da Rede Globo de televisão e que podem fazer crítica, Segre. E eu não sei em que mundo o presidente Temer vive, mas... Na Transilvânia. Só pode. Quando... É um lugar trans. Deve ser... Boa, pode ser. Transilvânia era o Silvânio... Não é? É o Silvânio que se entendi. Transilvânia. Boa. Mas eu tenho certeza que muita parte da audiência, quando publica alguma coisa em uma rede social, mesmo que não tenha uma quantidade expressiva de seguidores, pensa muito bem o que vai colocar e como vai colocar. Isso não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é ter liberdade para falar o que você quiser, quando você quiser, onde você quiser. O que hoje não temos. Não tem uma pressão tão rígida como hoje, por exemplo, ir para uma prisão, pelo menos por enquanto, e tomara continuar desse jeito, mas quando qualquer um de nós, que temos uma quantidade de seguidores expressivos, colocamos alguma coisa que alguém, o algoritmo, não gostou, vamos automaticamente para a shadow ban e passa a não ter nenhuma expressividade no nosso conteúdo. Então isso, de alguma maneira, é uma restrição à liberdade de nós expressarmos com a nossa crítica e assumirmos pela nossa expressividade o que a gente coloca. Isso hoje não está tendo. Agora, colocar que graças sei lá, o trabalho do Alexandre de Moraes tivemos eleições, não é uma questão fática. Não tem como você afirmar isso quando a não comprovação do fato é realizada. Então, eu posso falar que se tivesse participado, sei lá quem, poderia ter ganho. Não participou, não temos como saber. Então, são presunções que não agregam absolutamente nada. E devemos complementar, Pavinato, que na época em que Alexandre de Moraes foi colocado como candidato, teve muitas, não lembro o número, mas eu aventurei dizer que foram mais de 100 mil assinaturas da USP, dizendo que não era uma pessoa apta para ocupar esse cargo. E era da esquerda. E hoje a esquerda defende Alexandre de Moraes como se fosse um salvador da pátria. Essa é uma questão característica do ser humano, e até aí é normal. Quando alguém confronta o que nós pensamos, dissonância cognitiva, não quero saber, não me conte. Quando alguém ratifica o que nós pensamos, mesmo que ele seja contrário às nossas ideias, nós alabamos e nós defendemos o que ele está falando. É uma questão até natural do ser humano, mas é errada. Por muito menos do que acontece hoje entre o procurador-geral da República, que é o Goné, o Alcolumbre também, mas não ocupa esse cargo, e Alexandre de Moraes, por muito menos a Lava Jato foi colocada na gaveta, porque teoricamente o Deltan Dallagnol, procurador na época, conversava com Sérgio Moro, juiz da época. E agora? Como é que julga? Como é que funciona?
Então nós sabemos que não tem isonomia nenhuma, juridicamente falando, e a mesma coisa aplica quando, por exemplo, vemos o Fernando Collor de Mello, o irmão, um dos brasões foi pedido também para domiciliar. Então qual é o critério? O critério não existe. E quando você tem uma justiça sem critério, é uma justiça que não é justa. E não é justiça. Não é. Agora, no Gilmar Palusa do ano passado, Caivan, onde eu descobri muitas coisas, né? Já pude adiantar ao Brasil muitas coisas do que realmente se confirmou. Teve um dia em que houve um painel apresentado por José Levi do Amaral Júnior. Para quem não sabe, José Levi do Amaral Júnior é professor associado de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP e foi advogado-geral da União, foi AGU do final do governo Bolsonaro. Veja como o governo Bolsonaro também fazia nomeações assim estapafúrdias. E o José Levi do Amaral Júnior, que foi AGU do Bolsonaro, ele é o ghostwriter do Alexandre de Moraes. Né? Saiu do Word dele o arquivo da tese de titularidade da vaga inventada por Alexandre de Moraes na USP. E o José Levi do Amaral Júnior, né, que funciona em Brasília como o maior aspone do Alexandre de Moraes, né? Quem que fazia? Tinha aquele quadro que fazia assim, chamou Mundico, né, da escolinha do professor Raimundo, ele é o chamou do Moraes. Chamou Moraes. O José Levi do Amaral Júnior, no Gilmar Palusa, na painel que ele fez lá no Gilmar Palusa, ele dizia o seguinte, que o Brasil, ele era um país muito mais evoluído em matéria de direito fundamental e direito constitucional que os Estados Unidos, vai escutando, porque nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ela é algo tão valioso que ninguém ousa, né, colocar arestas. E ele falou, no Brasil nós somos tão evoluídos que a gente sabe que nem tudo pode ser dito. Ele disse isso. O José Levi do Amaral Júnior. E quando ele diz isso, na sequência vem o painel do Moraes, e o Moraes ele repete aquele mantra que ele diz, né? O direito à liberdade de expressão não pode servir como escudo para o cometimento de crimes. Aí quando chegou o Banco Master, Caivano, a gente vê a estrela do Moraes e de tantos outros ministros para falar do direito ao sigilo. Também é um direito da personalidade, também é um direito humano, o direito ao sigilo bancário e fiscal. E é um direito humano porque ele é um corolário do direito da liberdade. E o direito da liberdade não é um corolário do direito ao sigilo bancário e fiscal. Mas muito bem. Aí agora essa gente, porque eu trato esse povo como essa gente vem e trata o direito ao sigilo como algo absoluto. Ora, se o direito à liberdade não pode ser algo absoluto, que é um direito muito mais importante na escala de valores dos direitos fundamentais do que o direito ao sigilo bancário e fiscal, por que esses sabichões aí, por que esses cretinos, esses canalhas, não dizem a mesma coisa? O direito ao sigilo bancário e fiscal não pode ser usado como escudo para o cometimento de crimes. Ora, mas ficaria incongruente ele falar isso na mesma frase, porque ele usou e abusou do direito que ele tinha como magistrado de quebrar sigilo bancário e fiscal de quem quer que se opusesse a ele, ou minimamente ele imaginasse que estava fazendo algo contra o STF. Eu vou tentar unir a nossa participação anterior com essa para dizer o seguinte, né? O Brasil, desde a década de 30, com Getúlio Vargas, vive o que o Liechtenstein chamou de democracia militante, Pavinato.
Seja, como a gente estava falando de estados mentais, e você tocou no ponto de ideologia, vai de uma ideologia, de um espectro político a outro, eles fazem exatamente o que você disse. As pessoas no Brasil querem ter o direito de calar as outras, de não permitir que as outras digam aquilo que pensem. Então, nós precisamos ainda evoluir muito nisso. Eu não sei de que maneira, mas talvez passe justamente por uma reforma, inicialmente uma reforma política. E aí, para pegar o contexto do que foi lido na matéria, acho que o Temer se equivocou. Realmente, talvez o Alexandre de Moraes tenha sido imprescindível para essas eleições, para que elas acontecessem. Mas para que elas acontecessem da maneira como elas aconteceram, de maneira parcial, extremamente controversas, onde as pessoas tiveram dúvida dos resultados, tiveram dúvida sobre a participação equivalente e a paridade de armas defendida na própria lei eleitoral. É nítido que foi parcial e por isso as pessoas recorreram a um direito que elas acreditavam ter, o direito à manifestação, que nada mais é do que o direito à liberdade de expressão manifestado nas ruas, na ocupação de espaços públicos. Então, infelizmente, eu tenho que refutar aquilo que o Temer disse. Não, o Alexandre de Moraes foi, sim, imprescindível para que as eleições ocorressem da pior maneira que nós já vimos ocorrer na história eleitoral do Brasil. Cabe lembrar aqui com todas as letras, com todas as palavras, porque eu venho dizendo isso desde a Jovem Pan, desde a extinta Tupi, eu venho dizendo isso, e venho fazendo a mesma pergunta e ninguém responde porque não tem resposta. E porque eu estou certo, me desculpem, mas eu estou. Não foram eleições controversas, foram eleições nulas. E não falo de urna, falo de processo eleitoral. A lei eleitoral foi aniquilada. O processo eleitoral foi corrompido de maneira irreparável. De maneira que nós não poderíamos, com o 8 de janeiro, mesmo que as pessoas estivessem armadas até os dentes com AK-47, falar no crime de golpe de Estado, porque o crime de golpe de Estado é tentar, por meio de violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito. E o governo Lula não foi legitimamente eleito. Legitimamente eleito é eleito de maneira legítima. Legem istmos, de acordo com a legislação. E a legislação, ela diz que o TSE tem até o dia 5 de março do ano da eleição para fazer resoluções. E a eleição do Lula se deu no contexto da resolução do dia 20 de outubro de 2022. 7 meses e meio depois do fim do prazo do TSE. E estivesse dentro do prazo a resolução de 20 de outubro, que não estava, porque o prazo e a lei é clara ao dizer a data, vence no dia 5 de março, ele fez coisas que não poderia fazer. Suprimir direitos garantidos na lei eleitoral, criar sanções não previstas na lei eleitoral, além, é claro, de estar fora do prazo. Então, o Brasil, nós vivemos um estado constante e latente de ilegitimidade governamental. O governo Lula não é um governo legitimamente eleito. Não é. Se teve golpe na presidência, esse golpe foi dado com a ajuda do Alexandre de Moraes. Porque o governo Lula não é legitimamente eleito, porque as eleições de 2022 não foram legítimas. E se alguém quiser me processar, se alguém quiser banir esta live, antes que o faça, responda à pergunta: onde está a legitimidade da resolução de 20 de outubro de 2022, quando a lei faz encerrar o prazo para a resolução no dia 5 de março? Porque eu estarei errado quando me provarem que 5 de março de 2022 veio depois de 20 de outubro de 2022. Eu acho que ninguém vai conseguir comprovar isso.
De acordo com o jornal o Globo, os ministros do STF, Flávio Dino,